Olá, retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate a questão da recusa vacinal. Temos uma questão no ar que pergunta o seguinte: a qual ponto as fake news que são propagadas nas redes sociais podem trazer prejuízos para a cobertura vacinal da população e como podemos combater isso? Questão de Carlos Limeira. Cleonice? Perfeito, foi a pergunta dele, né? Eu acho que justamente isso é que tem atrapalhado muito a questão, porque a vacina já tem um estigma com a vacina, né? Eu costumo até dizer, quando eu dou aula, tudo que acontecer após a vacina é culpa da vacina, mesmo que não esteja relacionada a ela, né? Então, tudo que acontecer na nossa vida, a gente vai botar a culpa na vacina pela questão do estigma que já vem há muito tempo. Então, alguns autores dizem que se você fizer uma pesquisa na internet sobre vacinas, a gente vai encontrar muito mais notícias, muitas vezes inverdades, né, contra as vacinas do que a favor. Então, o que é que a gente imagina? Justamente isso, que os grupos anti-vacina, eles começam a propagar, né, muitas vezes de forma sem nenhuma cientificidade sobre as vacinas, e a gente começa a ler sobre isso e começa a introjetar e achar que aquilo é verdade, né? Então, estava numa campanha, um idoso chegou para mim e disse assim: olha, eu estou até com medo de tomar essa vacina, porque eu li na internet que eles colocaram essa vacina para matar a gente, né? Aí eu disse: mas o senhor tem observado que as pessoas que se vacinam estão morrendo de fato? Ele disse: não. Eu disse: pois é, então o senhor tem que pensar no que está acontecendo de fato e não o que o senhor está lendo, né? Eu disse: se estivesse matando tanta gente, eu já vacinei tantas pessoas, eu já estava presa, com certeza, né? Então ele disse: é verdade. Eu disse: pois é, a gente tem que analisar uma notícia e ver se de fato isso está acontecendo. Então, diga, Cleonice. Então, a gente observa isso e os autores dizem que a gente tem que propagar mais informações positivas, informações baseadas, mas com uma linguagem que seja acessível à população, porque muitas vezes a gente usa muito da cientificidade, usa termos técnicos e as pessoas não entendem. Por exemplo, tem que explicar o que é cobertura, por que é importante a cobertura, né? Por que é importante vacinar, né? Para que propagar, ou seja, informações de fato que ajudem, né? E isso os antivacinas, eles estão fazendo, né? Fazendo terrorismo muitas vezes, né? Então, e tem as teorias da conspiração também, né? Que os laboratórios, né? Então, a gente precisa ir para os fatos, né? Mostrar para as pessoas que, desde que foi descoberta uma vacina, uma doença foi erradicada do mundo, que é a varíola, que matava, que dizimava populações inteiras. E justamente após a produção dessa vacina, que era uma vacina inclusive, que era feita no curral, né, uma coisa bem incipiente, ou seja, uma vacina que não tinha de segurança, não tinha nada. Mas a situação era tão alarmante de epidemia com a varíola que as pessoas preferiam mesmo tomar aquela vacina que às vezes não era tão segura. E hoje nós temos vacina de fato segura e que as pessoas muitas vezes não querem se vacinar porque vem uma informação e que ela não condiz com a verdade. E muitas vezes mete medo, mas não informa, né? Exatamente. E a fake news, ela se dissemina muito mais rápido, né? Isso. Se a gente pensar assim, sarampo matou 100, espalha rápido. Mas se dizer, o Secretaria de Saúde vacinou 95%, não, é normal. Então, a gente precisa checar, né? O que o telespectador perguntou. O que fazer para evitar essas fake news? Checar. Né? Eu sempre brinco assim com meus pacientes e digo assim: ó, você está proibido de ver internet sobre a sua doença. Se quiser tiver alguma dúvida, pergunte para mim que eu vou passar a informação correta. Porque se ele vai pesquisar lá no Google, né, no Yahoo, qualquer site de busca, as primeiras coisas que aparecem lá no topo da lista são as coisas piores, que são as que as pessoas mais clicam para ver. Então a fake news, essas notícias falsas, elas se disseminam com muito mais facilidade e que, se você está preocupado de passar uma informação correta ou errada, checa, né? Vai num site de um jornal, né, de renome, pergunta para um profissional da área, né, um médico, uma pessoa da saúde pública, um imunologista, uma pessoa da Secretaria de Saúde, e assim você vai, corta aquela corrente
e não passa a informação adiante. Pois é, Igor, eu fico imaginando que muitas dessas notícias falsas sobre, né, doenças e a vacinação, elas procuram meter medo, mas muitas vezes elas são fabricadas para reforçar uma ideia, uma ideologia, né, de grupos que acham que isso é um atentado contra a natureza humana, né? Então, esses grupos mais naturalistas, que têm posições que, a meu ver, são equivocadas, né, acabam inventando isso para um pouco, justamente, amedronta, mas com o fim de fazer oposição, né, à questão da vacinação. E a gente falava, você citou a população indígena, né, que tem um grupo que tem vacinação também específica, e justamente esse é o caso do controle pela vacinação das doenças, né, porque a professora Janeuza explicou muito bem, às vezes a gente controla uma certa epidemia, uma certa doença pela vacinação, né, pelos programas de vacinação, mas as pessoas circulam no mundo, né? Então, e é isso exatamente o que aconteceu quando os europeus vieram, né, para o continente. Porque se essa ideia naturalista fosse virtuosa, fosse verdadeira, né, a gente não teria visto o que vimos aqui, que era a dizimação de populações inteiras, autóctones, populações locais, porque não tinham imunidade contra aquela doença trazida pelo europeu branco. Perfeito. Né? Isso mesmo. Então, eles não tinham vacinação, eles eram absolutamente naturais, né, preservando a sua natureza, pois foi no contato com uma população estranha que eles desenvolveram, e foi o que mais matou, na verdade. Não foi a bala do homem branco, foram as doenças que para eles eram mortais, porque eles não tinham defesa imunológica. Então, essa ideia, né, que você também, Cleonice, lembrou bem no início do programa, não é? Desses grupos, você falou naturopatas, não é? Alguns. Esses grupos que acham que não, a vacinação é contra a natureza, o organismo precisa criar imunidade por si mesmo. Se essa teoria fosse verdadeira, a gente não teria visto o episódio da morte de milhões e milhões, né, de pessoas do contato com a população europeia. E a gente está sujeito a isso, não é mesmo, Janeuza? Uma vez que a gente controla uma doença, como você disse muito bem, as pessoas circulam pelo mundo, a gente pode achar que a doença passou, né, que não precisamos mais vacinar, e de repente um fluxo maior de pessoas, uma circulação maior de um grupo específico, pode não só reativar doenças que estavam controladas, mas trazer novas. Né? Exatamente, trazer novas doenças. E assim, essa circulação de novas doenças, a gente não sabe o que é que pode vir de novo também. E como você falou bem, o contato com o novo, ela pode dizimar a população, ela pode estimular o sistema imune de um ou de outro, mas ela pode dizimar toda uma população. Por isso que é importante a vacina, para evitar que isso aconteça. Como o Cleonice estava falando, quando eu não vacino o meu filho, eu deixo as outras crianças suscetíveis, porque ele pode transmitir essa doença para o outro. E se aquele outro, aí tudo bem, meu filho é forte, ele se alimenta, ele tem um sistema imunológico, né, potente e vai controlar. Mas e a criança dela? Se não tiver esse sistema imunológico tão potente, esse vírus vai passar para ele e mata a criança dela. É justo com o outro? Então, por isso essa coisa que ela falou antes, da coletividade, da preocupação da vacina, não é uma preocupação individual, né? Isso é uma preocupação com o coletivo. A partir do momento que eu vacino o meu filho, ou eu me vacino, eu estou protegendo ele, eu estou protegendo você, protegendo quem está no meu entorno. E aí a nossa preocupação com essa história da fake news, voltando ao tema da fake news, né? Que realmente ela é danosa. E a gente, como pró-vacina, eu como pró-vacina, acredito que os demais aqui, é combater esse tipo de coisa. E eu como professora de imunologia na UFRN, trabalho isso com os meus alunos e a gente tem um trabalho de extensão nas escolas públicas, onde a gente trabalha isso com os adolescentes que estão no ensino médio, mostrando a importância de vacina, como é importante isso para eles levarem isso para dentro das casas deles, que eu acho que um veículo importante é isso, a universidade fazer extensão e trabalhar isso junto à população. Muito bom. Temos mais uma questão para a gente debater aqui.
que é a seguinte: a cobertura vacinal teve uma diminuição em parte ao menor investimento em saúde pública federal e em pesquisas geográficas populacionais, epidemiológicas e endemiológicas. Pergunta de Matheus. Vou passar aqui para a Renata. Houve realmente isso, uma diminuição? Na verdade, o que a gente fala é que as medidas preventivas elas são mais baratas do que as curativas, né? Então, a saúde pública ela deve exatamente investir, né? Ela investe bem nessa questão da promoção da saúde, é um gasto menor do que uma medida curativa, onde um paciente ele vai ficar internado, né? E o custo hospitalar ele é bem mais alto, né? Então, assim, a gente observa uma diminuição de investimentos públicos em todas as áreas, não só na vacinação, mas também em todas as outras áreas. O que a gente tem visualizado é que o investimento ele é menor nas questões de promoção à saúde do que se você não tomar uma vacina, você vai gastar muito mais numa internação hospitalar. Pois é, então, a gente falava da fake news, que é o aspecto sociológico do problema, né? Agora, esse problema da diminuição de investimentos, tanto na área da cobertura, né, da vacinação e de pesquisa, é um problema de saúde pública, né, que o atual governo tem colaborado para aumentar o problema, não é mesmo, Cleonice? Isso. A gente observa especificamente quando as doenças estão controladas, então não se estuda mais aqui, né? Mesmo que de fato exista um risco, né? Então é notável que esse investimento sofreu uma queda considerável. Em relação às vacinas, a gente também quase não vê estudos, né, no Brasil. A gente trabalha muito com os estudos internacionais. Então, essa questão da cobertura, ela já vem, como eu já disse, há muito tempo, essa preocupação. Por que a gente não vem estudando mais isso? Né? Por que a recusa da vacina ele tem aumentado? Né? Então, a gente precisa estudar mais isso. Não dá para a gente ficar só nas conjecturas. Eu acho, você acha, mas a gente precisa entender, né? Por que essas pessoas não estão querendo vacinar? É de fato porque as doenças não estão aparecendo, né? Então, o que é que está por trás disso? Então, essa questão a gente tem trabalhado muito, não é por falta de trabalho, não é por falta de vacina. Claro que existe, às vezes, falta vacina em alguns, mas é uma coisa pontual, ela não é contínua, você não vai todos os dias e sente falta. Eu não estou dizendo porque eu sempre estou com os alunos em várias unidades, a gente vê faltando mais nos períodos que a demanda é maior, que é quando acontece um aumento de casos, né, na campanha, que também tem suas razões, mas a gente tem observado que nesse sentido, na minha opinião, cada dia menos a gente tem investido em pesquisas nessa área. Né? E o Brasil ele já deixava muito a desejar nesse sentido. Né? E agora, então, a gente vê cada dia menos se estuda em relação às vacinas. É isso que a Cleonice fala, é importante, porque, por exemplo, quando a gente teve a grande epidemia de Zika e chikungunya, que principalmente a Zika, que teve a transmissão vertical, o governo federal fez alguns editais de fomento à pesquisa direcionados para pesquisa em Zika, para ver a relação, e foi muito dinheiro injetado. Esse problema da vacina, da cobertura vacinal, já vem há algum tempo e a gente não vê nem um edital para a população entender isso de uma maneira mais clara. Quando nas universidades, no centro de pesquisa, a gente precisa fazer uma pesquisa direcionada, precisa de recurso financeiro para isso, para os pesquisadores irem para campo, para fazer entrevista, para fazer levantamento, enfim, e precisa de recurso para esse deslocamento, etc. E o governo federal lança editais, a gente faz projetos, né, para angariar esses recursos. Quando teve o problema da Zika aqui no Brasil, vários pesquisadores escreveram projetos, receberam dinheiro para os seus laboratórios para começar a pesquisar sobre isso. E foi bastante recurso lançado nesses editais. Com esse problema vacinal, isso foi quando? 2014, 2015, foi quando teve o boom, apareceram os problemas de microcefalia, foram editais assim da ordem de milhões de reais. Em relação a esse problema... Antes do golpe, então. Antes do problema do golpe. Então, quando a gente teve o problema, esse problema da vacina, ele já vem há algum tempo.
né? E vem se agravando agora e a gente não vê nenhuma mobilização, muito pelo contrário, a gente vê uma PEC que congela investimento em saúde e educação por 20 anos, o que é extremamente preocupante. Quer dizer, a gente está congelado em relação à pesquisa e a gente tem uma sinalização agora para frente ainda mais preocupante, que foi a notícia que saiu agora há pouco de cortes profundos na CAPES, que é um órgão de fomento à pesquisa no país e na pós-graduação, que é quem leva a pesquisa no país. Né? Então, quem é pesquisador está extremamente preocupado com o que vai acontecer daqui a um ano com a pesquisa no país. É pesquisa em relação à vacina, é pesquisa em relação a novos medicamentos, é pesquisa em relação à saúde pública, é pesquisa em relação a tudo nesse país, na área humana, na área do direito, em todas as áreas. Quer dizer, o que é que a gente espera no futuro para vacina, no futuro para estudo da pesquisa vacinal no país? Eu não sei. É uma coisa realmente preocupante. Nós começamos a semana passada com essa notícia da CAPES. Né? E hoje, assim, eu acho que esse debate aqui é importante também, porque a gente não sabe qual é o futuro. E aí, como é que vai ser isso? Será que vai piorar? Porque os pesquisadores não vão conseguir trabalhar. Isso se conecta com aquilo que você falou no início, né? Assim, será que é verdade que o povo deixa de procurar? Porque a gente tem verificado que estatisticamente são classes A e B. Quer dizer, então são esses modismos aí, né? De grupos que querem se opor à vacinação por alguma ideologia, né? Mas o povo, a população em geral, não acho que recusa vacinação. Não sei se o Igor pode dar algum dado nesse sentido, mas me parece que, tanto é que quando houve aqueles alertas sobre febre amarela, as pessoas faziam fila, né? Corriam para os postos de saúde para serem vacinadas, até espalhavam outros tipos de fake news, que era, o governo não está colocando lá e tal, não está disponibilizando as vacinas. Então eu acho que a população em geral não pratica a tal recusa vacinal, embora alguns grupos sim. Mas me parece que há uma questão aqui de saúde pública importante a ser considerada, né? O que eu vejo, por exemplo, nas minhas consultas do dia a dia, né, sempre eu gosto de abordar essa questão de vacinação. Às vezes um indivíduo vai lá mostrar o resultado de um exame, um retorno, e eu pergunto, e como é que estão as suas vacinas? Vacina? Eu, adulto? Não tem vacina para adulto, é aquilo que eu falo, né? Então, dificilmente tem as pessoas que se negam a se vacinar, que eu vejo no meu dia a dia. E do lado inverso, as pessoas que estão internadas doentes, aí eu pergunto, agora recentemente eu estou com uma paciente internada no hospital aí, um quadro de uma pneumonia, aí eu lá conversando com ela e perguntei, você tomou vacina da gripe esse ano? Não, faz 2 anos que eu não tomo. Será que ela vai tomar agora daqui para frente? Com certeza, porque ela adoeceu e sentiu na pele uma doença que poderia ser prevenível. Tanto a influenza, que ela não tomou, quanto a vacina de pneumonia, que ela tem faixa etária onde está no grupo prioritário para tomar essa vacina. Então, às vezes, como eu falei no início, né? As pessoas ignorantes, não ignorantes do ponto de vista econômico, mas ignorantes do ponto de vista intelectual. Sim. De levar para frente uma informação que não está correta, né? E de achar que a vacina faz mal e conseguir propagar aquela informação de uma forma irresponsável, fazendo com que, além de se prejudicar a si próprio, prejudique também a população toda. E não é uma questão de escolaridade, né? Se são classes A e B, são pessoas que têm escolaridade, instruídas, exatamente. E, no entanto, têm colaborado aí para a perda da eficiência, né, no controle, né, dessas doenças. Nós estamos chegando um pouco mais próximo do fim do programa. Eu queria aproveitar para ouvir de vocês algumas considerações finais, né? Importante, começa contigo, Renata, porque agora, iniciando a campanha, né, de vacinação, o que a gente pode dizer de reforço aí para a população? Isso, a gente tem um programa nacional de imunização que é líder, né, mundial aí de coberturas vacinais, sempre foi assim, embora atualmente tenha alguns problemas, né, e a gente faz um chamamento realmente à população. Essa campanha iniciou hoje, né, vai até o dia 31 de agosto e as pessoas devem procurar os postos de saúde mais próximos da sua residência para fazer a vacina contra o sarampo e a poliomielite. Então, quem procura? Quem deve procurar? Crianças de 1 ano e até 5 anos de idade. E os adultos que quiserem atualizar os cartões de vacinação também terão como rotina. Ok, então fica o alerta aí. Janeuza,
Suas considerações finais. Bom, que as pessoas não deixem, né, de procurar vacina, como Renata falou, é um alerta importante, levar as crianças para fazer a vacina, porque elas estão iniciando, né, o seu processo de imunização. É importante fazer essa imunização nas crianças, que elas estão desenvolvendo o sistema imunológico dela e, com isso, cercando todas as crianças de proteção. E o adulto também fazendo esse reforço para dar aquela força no sistema imunológico dela. Então, proteção ainda é a melhor forma de garantir uma saúde tranquila. Perfeito, Genilson. Cleonice, vacinação é importante, precisamos reforçar isso, né? Com certeza, né? Lembrar também que a vacinação não é mais só para a criança, né? Como o Igor também falou, né? Nós temos calendário para todo mundo e a gente observa que os adultos hoje em dia são os que mais recusam, ou que menos se vacina, né? Pela questão de achar que ainda vacina é só de criança, né? Que eu já passei da fase de adoecer, e a gente sabe que a gente adoece em qualquer época da vida, né? E mais ainda quando estamos idosos, né? Então, esse sistema imunológico, para a gente chegar nessa idade com um sistema imunológico bom, é bom que a gente se vacine, mantenha as vacinas que precisam de reforço, que é o caso da DT, que é a de tétano e difteria, que, como o Igor Mendes falou, a gente ainda tem casos de tétano, olha, você imagina que em pleno século a gente ainda tem casos de tétano de uma doença imunoprevenível com a vacina que é baratíssima, né? E a gente tem paciente internado com tétano, ou seja, isso é um retrocesso, né? Isso reflete que não só a polio está com cobertura baixa, a gente vê hepatite B com cobertura baixíssimas em adultos, a gente vê HPV com cobertura baixíssima, uma doença ou uma vacina excelente, né? Uma vacina altamente eficaz, caríssima na rede privada, e a gente tem no público e não estamos levando nossos adolescentes. Então, lembrar que não tem vacina agora para adolescente, reforço de meningite para adolescente também, que a gente está deixando a desejar nessa procura, nessa busca, nessa ida aos postos de saúde. Não podemos deixar de atender, então, a esse chamamento, né? Exatamente. Igor, termino contigo. Eu queria começar a minha frase dizendo que vacina é importante, mas aí eu vou dizer por que eu disse isso. Essas pessoas que estão abertas aí, né, para vacinar, alguns grupos têm que ter um certo cuidado também, né, porque pessoas imunodeprimidas, gestantes, pessoas que têm infecção por HIV em doença avançada com AIDS, essas pessoas realmente não precisam vacinar, porque são pessoas que têm realmente uma imunidade mais, que estão fazendo quimioterapia, né? Então tem que esperar um certo momento para melhorar, para poder ser a vacina. Mas no geral a vacina é importante, né? A gente está vivendo essa campanha agora para sarampo e pólio, mas os pais devem levar seus filhos aos postos de saúde, devem procurar assistência médica, perguntar ao pediatra, perguntar ao clínico, ao cardiologista, ao pneumo, ao infecto, qualquer que seja a especialidade, para que consiga se proteger e que tenha uma vida com uma saúde mais duradoura. Perfeito, Igor. Bom, o programa Grandes Temas fica por aqui, mas você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook. Lá você acompanha o tema e os convidados dos próximos programas e pode rever programas anteriores. Então, curta a nossa fanpage. Obrigado pela sua companhia e até segunda-feira que vem.